Olá pessoal, aqui é o professor Robério, mais uma videoaula de Sociologia do segundo ano do ensino médio. Então, hoje nossa videoaula de número 3, dando continuidade aos assuntos. E a partir de hoje partiremos para a segunda trilha do nosso caderno de apoio. Então, sejam todos bem-vindos, espero que se acomodem. Espero que relaxem, estudem, façam suas anotações. E antes de iniciarmos o vídeo, gostaria de pedir mais uma vez que quem não fosse inscrito no canal, se inscrevesse e ativasse o sino de notificações. No final do vídeo, se for a sua preferência, dê o like. Então, pessoal, continuamos aqui com o nosso caderno de apoio à aprendizagem de Sociologia da segunda série. E hoje começaremos os estudos sobre a trilha de número 2. Hoje vamos começar a nossa análise de Sociologia a partir da trilha de número 2. Trilha essa que nos traz o seguinte tema: poder, dominação e controle social. Então, vamos iniciar as nossas leituras e as nossas reflexões acerca dos assuntos abordados nessa trilha. Então, de antemão, vamos analisar o tema. Então, nós temos aqui poder, dominação e controle social. Será que existe diferença entre essas três coisas? O que seria poder, o que seria dominação e o que seria controle social? Pessoal, o poder é algo individual, é algo que é fruto de um controle social. Então ele traz aqui poder, dominação e controle social. Só que você tendo o poder, em algumas vezes, você já consegue a dominação e você consegue o controle social. Isso acontece de forma mais significativa nos países não democráticos, ou seja, nos países que são a ditadura. Mas nós vamos ver as principais características do poder, as principais características da dominação e, por último, as principais características do controle social. Então, vamos partir para o acolhimento do caderno de apoio e vamos seguir. Ponto de encontro. Parabéns por você ter chegado até aqui. Sinal de que você é forte e bom de trilha. Agora vamos continuar. Tome fôlego, beba água, faça um exercício de alongamento, coloque o tênis e a mochila nas costas e vamos prosseguir, porque a trilha é longa, mas o que importa é a beleza das flores que você encontrará no caminho. Conhecimento é isso, um eterno desabrochar, é o caminho para a evolução e o crescimento enquanto ser humano. Na caminhada dessa segunda trilha, continuaremos acompanhados pelos principais pensadores da sociologia e no caminho iremos encontrar conteúdos que nos conduzem à reflexão sobre poder, dominação e controle social. E como esses aspectos estão intimamente relacionados a todas as relações sociais, então, pé na estrada e bons estudos. Botando o pé na estrada. Nessa caminhada é importante você contribuir turbinar sua mochila com os conhecimentos sociológicos adquiridos na primeira trilha e também não abandonar a sua imaginação sociológica, que já te acompanha desde a primeira série, que te fez ser um exímio cientista social júnior, além de fortalecer a sua consciência crítica social. Você não pode esquecer que a escola é um lugar de se fazer ciência. Diante disso, vamos nos destituir de todo e qualquer senso comum e nos afastar do conhecimento científico. Então aqui, pessoal, já de início,
esse pequeno texto, esse pequeno acompanhamento que a trilha faz sobre vocês, vem nos dizer justamente que a sociologia é uma das ciências mais importantes que existe no Brasil. Por quê? Não só no Brasil, mas também no mundo. A sociologia, como eu já falei a vocês, é a ciência que vai estudar as relações dos indivíduos viventes na sociedade. Então, o papel do sociólogo, o papel da sociologia como ciência é justamente esse, a análise aprofundada das relações sociais em seus aspectos econômicos, políticos e sociais. E aqui eles vêm trazer a importância de existir a ciência e a sociologia, de existir essa matéria na grade curricular de vocês, alunos. Então, eles estão dizendo aqui, a sociologia é bastante importante para que todos os alunos conheçam a sua sociedade, conheçam as suas formas de poder e conheçam, sobretudo, as suas relações sociais. Então, a sociologia, enquanto ciência acadêmica, enquanto ciência que está presente na escola, na nossa escola, é importante nós darmos valor à sociologia e estudarmos aquilo que ela nos propõe, que é justamente essa análise crítica, essa análise acerca da sociedade em que vivemos, em todos os seus aspectos de convivência. Então, vamos seguir aqui. O nosso guia nessa segunda trilha é bastante experiente e não nos deixará sairmos da trilha. Quem nos ajudará será o nosso velho conhecido Max Weber. Então já começa trazendo uma citação de Max Weber. Vamos lá. Poder significa toda probabilidade de impor a vontade numa relação social, mesmo contra resistências, seja qual for o fundamento dessa probabilidade. Então, pessoal, aqui, vamos ler mais uma vez. Poder significa toda probabilidade de impor a vontade numa relação social. Então, toda relação social existe aquele indivíduo que tem mais poder. Então, por exemplo, quem é que tem mais poder em termos nacional, em termos do Brasil? Ora, o presidente tem mais poder. Você poderia perguntar, o presidente tem mais poder? Sim, o presidente é a força maior dentro da nossa sociedade. Porém, como a gente já sabe, não só o presidente que faz parte do executivo, mas também o legislativo e o judiciário. Então, esses três poderes, eles vão se interligar, eles vão se autovigiar para que nenhum extrapole o outro. Isso porque estamos numa sociedade democrática. Se estivéssemos numa ditadura, o ditador, o presidente, seria a figura mais importante, seria a figura que teria mais poder. Como assim, professor? Quais são esses três poderes? Explique melhor. No Brasil, como é uma república, como é um país democrático, nós temos três poderes, que se autorregulam e que fazem com que um não extrapole o outro. Nós temos o executivo, nós temos o legislativo e nós temos o judiciário. Professor, então me explica o que é cada um. Então vamos lá. O poder executivo em cenário nacional, eu já falei isso até a vocês, o poder executivo é o presidente, é a figura do presidente. E o judiciário? Quem é o judiciário? O judiciário é o STF e todas as cortes de nível federal, todas as cortes jurídicas. Professor, e quem é o legislativo? O legislativo são os representantes do Senado Federal e da Câmara Federal de Deputados. Então, são os senadores e os deputados. Resumindo, poder executivo é o presidente, poder judiciário seria o STF e outras cortes jurídicas, e o poder legislativo seriam os deputados e os senadores federais. Professor, e isso se estende ao estado e ao município? Sim. No estado, quem é o executivo do estado? O poder executivo seria o presidente, no caso da Bahia, o Rui Costa. Quem seria o legislativo? O legislativo seriam os deputados estaduais que trabalham na Assembleia Legislativa da Bahia. E quem seria o judiciário? O judiciário seriam as cortes estaduais jurídicas.
Professor, no município tem a mesma divisão? Claro que sim. Então, esses poderes são divididos também no município, que nós temos o executivo, seria o prefeito, o legislativo seriam os vereadores e o judiciário seria os representantes jurídicos da sua cidade, o fórum e outras comarcas, ou melhor dizendo, outras cortes jurídicas. Então, para você ver que esses três poderes, eles são o executivo, o legislativo e o judiciário, eles pertencem, esses três poderes pertencem a países que são democráticos. Se não tiver democracia, não tem os três poderes que vão se regular. Como é que se regula, professor? Se regula da seguinte forma: se o presidente do Brasil, seja lá quem ele for, extrapolar, cometer algum crime de nível federal contra a humanidade, ou sei lá, algum crime muito importante, ele terá que passar por um processo de impeachment. Então ele será retirado do cargo. Quem vai retirar o presidente do cargo? Os outros dois poderes. Primeiro, o deputado federal vai colocar em pauta a votação vai colocar em pauta o projeto de votação do impeachment e todos aqueles vão votar em votação aberta se vão impeachmentar ou não o presidente. Então, qualquer representante, seja lá de qual poder for, executivo, legislativo, judiciário, caso cometa crime, os representantes dos outros poderes poderão tirá-lo daquela função pública. Por quê, professor? Porque eles são agentes públicos e eles estão lá justamente para servir a sociedade brasileira. Caso extrapole algum crime, eles têm que pagar por isso. Então perceba como é importante essa divisão dos poderes, essa divisão que vai neutralizar o outro poder em alguns aspectos e vão se autorregular. E absolutamente nenhum, pode ser maior do que o outro. Ou seja, o presidente não pode ser maior do que o STF, do que os representantes do Senado e da Câmara. Então, o que Max Weber vai dizer aqui é que o poder significa toda a probabilidade de impor a vontade numa relação social, mesmo contra resistências, seja qual for o fundamento dessa probabilidade. Então, no Brasil tem poder? É claro que tem. Tem três poderes que regulam a sociedade e que se autorregulam: o executivo, o legislativo e o judiciário. Nós vamos trabalhar sobre isso mais aprofundado ainda, mais adiante. O que é que vocês precisam compreender? Que existe o poder democrático, como é o caso do Brasil, com os três poderes, e existe o poder ditatorial, que seria o poder de uma única figura. Por exemplo, lá na Coreia do Norte, o Kim Jong-un, ele vai abolir, ele vai dissolver a Câmara, o Senado, ele vai dissolver a Assembleia e vai dissolver também as cortes jurídicas. Então, ele vai centralizar todos os poderes na mão dele, como se fosse um rei. Então, só existe no caso o executivo, não existe o judiciário e não existe o legislativo. Professor, mas então quer dizer que lá não tem juristas, na Coreia do Norte, não tem cortes? Ter até que tem, só que funcionar é outra coisa. Quem manda em tudo seria o ditador. Então, isso vai acontecer no Brasil? Isso vai acontecer no Brasil em 1964, que vai ser o ano do golpe militar, que vai acontecer de 1964 até 1985. Então, vai acontecer esse período no Brasil, esse período de ditadura militar, e justamente vai ser nesse período que vai ser dissolvidas as outras cortes e vão centralizar o poder na figura do ditador militar. Prosseguindo, nós temos essas 4 perguntas. Vamos lá. Você concorda com a afirmação de Max Weber? Por quê? Então, por que Max Weber diz? Ele vai dizer o seguinte: ele vai dizer que mesmo contra a vontade da sociedade, é possível existir um poder centralizado. O que significa dizer? Max Weber afirma que em estado de sítio, o presidente
pode trazer para si todos os poderes. Agora você veja que isso acontece já em países que são uma ditadura militar ou que são qualquer outra forma de ditadura, civil ou militar. Por quê? Ele vai dizer que esse poder ele é exposto, ele é exercido, a sociedade pode até tentar lutar contra ele, mas não consegue. Você imagine, vamos supor que o Brasil vai virar uma ditadura militar, vai ser dado um golpe. Aí vai ter o exército, vai ter todas as polícias e alguns simpatizantes. Aí eles vão dar o golpe militar. O que é que vai acontecer? Nós vamos ter condições de brigar contra eles? Não. A não ser que seja uma revolução. Se o Brasil, por exemplo, entrar no processo de ditadura militar, o que era que aconteceria, professor? Aconteceria o seguinte: se fosse qualquer um presidente que desse o golpe, ele convocaria o exército, se o exército seguir o plano de golpe, o exército vai convocar todas as polícias militares de todos os estados e o golpe será dado. Primeiramente, o golpe vai ser dado em nível federal, vão prender todos aqueles que são contra, vão prender ou vão matar todos os senadores, deputados e representantes da corte do STF, de outras cortes que forem contra, vão ser presos ou, em alguns casos, vão ser mortos. E, posteriormente, isso chegaria à nossa cidade. Como era que chegaria à nossa cidade? Uma ditadura. Chegaria da seguinte forma. Todos os políticos tinham que ser afastados, aqueles que fossem contra seriam presos e a polícia tomaria conta da cidade. A polícia seria o prefeito, seria tudo. No caso, os prefeitos seriam trocados por intendentes. Então, cada polícia de cada cidade do Brasil daria o golpe, tiraria o prefeito, tiraria os vereadores e colocaria a junta militar no poder. Então, perceba que um golpe militar ele pode ser contra a nossa vontade. Só que se a gente reagir, se a população em massa reagir, tem como vencer um golpe? Tem. Porém, muita gente irá morrer. Porque o exército e as polícias dispõem dos armamentos, da tecnologia militar, e para os civis ganhar deles seria uma coisa complicada, né? Então, imagina a população ganhar da polícia com as armas da polícia e com as armas da população. Alguns cidadãos têm arma, outros não têm. Então, esse processo de golpe militar, ele pode acontecer em qualquer país democrático, desde que o exército queira aplicar o golpe militar, o que é contra a maioria das constituições, o que é contra a maioria das constituições federais, e a Constituição do Brasil também deixa claro isso, que o exército ele é formado, o exército brasileiro é formado para proteger a nação brasileira. O exército brasileiro é formado justamente para proteger a nação contra invasores estrangeiros. Então, qual é o papel do exército, professor? Já que não tem guerra, o papel do exército brasileiro é defender as fronteiras, que não são pequenas, as fronteiras do Brasil, tanto por mar quanto por terra. Eles têm que defender todas as fronteiras, têm que fazer treinamento ostensivo de guerra, porque nunca se sabe quando terá uma guerra. Então eles têm que fazer treinamentos de guerra e se preparar para uma possível guerra, que esperamos que nunca aconteça, mas esse é o papel do exército. Professor, por que a polícia ou melhor dizendo, o exército não vai para a rua? Porque o exército brasileiro não vai para a rua e fica como polícia, já que eles estão lá no quartel sem fazer nada em alguns casos. Pessoal, o exército ele não vai poder atuar na rua, a não ser que seja estado de sítio, ou seja, um estado beligerante, um estado de guerra nacional. Por quê, professor? Porque as armas do exército são armas de guerra. Então, os fuzis e as pistolas do exército, por exemplo, são feitos para guerra. E as armas da polícia, não. As armas da polícia são feitas justamente para a sociedade na rua, né? São feitas para a rua. Qual é a diferença básica?
no treinamento do Exército e da Polícia, porque a gente precisa compreender isso para seguirmos a nossa análise. O Exército é treinado da seguinte forma: é treinado com armamento de grosso calibre e armamento de penetração. Então, os fuzis e as pistolas do Exército são armas de guerra. Se são armas de guerra, ao atingir uma pessoa, se outra pessoa estiver atrás, um único projétil, uma única bala, pode levar duas pessoas a óbito. Pode atravessar uma pessoa e matar a outra. Tanto a pistola, que é a 9mm, quanto o fuzil, que é o FN-FAL. Então, o Exército não pode atuar na rua, pois se o Exército for atirar em algum bandido, em alguma coisa do tipo, atira no bandido, mata o bandido, mas pode atingir o inocente, porque a bala perfura, é arma de guerra. Já a polícia não. A polícia tem um papel de mobilizar a sociedade. Então, a arma da polícia, a pistola, salvo engano, é a .40. O fuzil são de menor calibre. Por quê? As armas da polícia militar são feitas para atingir o infrator e derrubá-lo automaticamente sem atravessar ele, para não atingir outra pessoa. Então, essa é a diferença. Fora o treinamento psicológico, que o treinamento da polícia militar é um treinamento muito mais aguçado psicologicamente. No caso do Exército, eles são treinados psicologicamente para matar. Por que o Exército é treinado para matar? Justamente porque o Exército é de guerra. O Exército não é para ir para a rua. O Exército, quando um Exército é convocado para uma guerra, o que é que ele vai fazer na guerra? Ele vai matar os inimigos. Ele vai matar os inimigos. Todo o Exército é treinado para matar os inimigos e para usar sua tecnologia e seu treinamento. Então, não pode atuar na rua. Não pode atuar na rua do seu próprio país, porque ele é treinado para matar. Senão ele iria matar pessoas da sua própria nação, mesmo sem querer, mas ia matar, por causa do armamento, como eu falei a vocês. Então, essa é a diferença e, principalmente, lembrar que os exércitos, quando não estamos em período de guerra, quando não estamos em período de beligerância, quando não estamos em período de ditadura, de guerra, o exército não pode atuar dentro do país, ele tem que atuar fora ou nas fronteiras. Então, esse é o papel do exército, tanto do Brasil como de outras partes do mundo. E aí, por que a gente concorda com Max Weber? Por quê? Porque Max Weber vai dizer que, mesmo contra a nossa vontade, pode existir uma ditadura militar, pode existir uma ditadura. Então, a gente pode lutar, mas a ditadura vai acontecer. Então, ele vai dizer justamente isso. E a 2, o que você entende por democrático? Poder democrático. O poder democrático é justamente aquilo que eu falei a vocês. O poder democrático seria, basicamente, o poder do presidente. O poder do presidente, o poder das outras instituições. Então, o presidente do Brasil não pode tomar para si o único poder. Ele não pode se autoproclamar um rei aqui no país, porque existe uma Constituição Federal. Então, todo país que existe a democracia e existe o poder, ambos devem andar de mãos dadas, tanto o presidente como também os representantes das outras instituições. Porque se você está numa democracia, você tem o poder, você tem que exercer o poder para o povo, não para si e não para membros da sua família. Você deve, assim como prefeito, assim como presidente, como governador, você deve usar o seu poder político para trazer melhorias à população. Não o contrário, não para trazer malefícios, e sim para trazer benefícios. Então esse seria, melhor dizendo, o poder democrático. A terceira pergunta para pensar sobre poder ideológico, poder econômico e poder político. Será que todos estão interligados? Então aqui, o que é um poder ideológico? Um poder ideológico seria, por exemplo, um poder de extrema direita, de extrema esquerda, um poder que vai utilizar da força de acordo com a sua ideologia. Por exemplo, aqui a Ku Klux Klan. A Ku Klux Klan, que era uma organização norte-americana dos Estados Unidos,
de pessoas de supremacia branca que utilizavam de armamento para matar negros. Eles tinham poder ideológico? Sim. Qual era o poder ideológico deles? Era matar, exterminar toda a população negra dos Estados Unidos, todos os imigrantes, todos os homossexuais, enfim, eles queriam a supremacia branca, assim como Hitler quis um dia na Alemanha. Então, o poder ideológico, e esse poder vai ser utilizado bastante na Alemanha, através da figura do Adolf Hitler na Segunda Guerra Mundial. Depois de 1939, esse poder vai extrapolar todos os censos do comum, né? Ele vai fazer todo o processo do Holocausto, onde vai matar ciganos, negros, homossexuais, judeus. Então esse é o poder ideológico, que é muito perigoso. O poder ideológico é muito perigoso mesmo, porque se determinado grupo chegar ao poder e tiver uma ideologia supremacista, eles podem utilizar o poder para aniquilar as outras comunidades, as outras raças. Então, esse é o poder ideológico. O que eu digo como poder pior, como poder que seria mais complicado de lidar, mais complicado de ser derrotado. O poder econômico seria o poder financeiro, justamente isso. O poder financeiro, quem é que detém esse poder dentro de uma sociedade? As pessoas ricas, milionárias, detêm o poder econômico. Isso é claro, isso é óbvio, né? A pessoa consegue fazer com o dinheiro dela, consegue fazer várias coisas que podem ser, como não podem ser bem vistas na sociedade. E o poder político é o poder dos representantes que nós colocamos na política. Porém, dentro desse poder político, nós podemos nos inserir, porque somos nós quem votamos nos representantes. Então, a gente vota para vereador, para prefeito, para presidente, governador, deputado. Então, esse poder é exercido por nós. No primeiro momento, a gente usa o poder para colocar eles na política, e depois eles vão usar o poder deles para devolver os benefícios à sociedade. O que a gente sabe que nem sempre acontece. Será que todos esses poderes estão interligados? Sim, porque todos esses poderes fazem parte de uma sociedade. Então, professor, e o poder ideológico está dentro da sociedade do Brasil? Claro que está. Então, toda pessoa tem uma ideologia, seja de esquerda, de direita ou religiosa. E todas as pessoas, quando chegam no poder, agem de uma forma. Então, tem presidentes que fazem mais trabalhos de caridade para os pobres, tem presidentes que fazem mais políticas sociais aos pobres, tem presidentes que, quando estão no poder, vão atender aos anseios da classe rica, da classe política. Então, tudo isso é ideologia. Tudo isso é ideologia. Tudo isso é poder. E essa figura do Max Weber vai adorar trabalhar. Esse sociólogo vai adorar trabalhar. Esse clássico do Max Weber vai adorar trabalhar o poder imbricado dentro da sociedade. Vamos para a quarta, né? E a dominação social, para você, o que vem a ser, está ligado ao poder do Estado e domínio do Estado? Por quê? O que seria dominação social? Dominação social é basicamente a limitação que nós temos em fazer algumas atividades. Nós estamos dominados socialmente por um poder simbólico. Nós estamos dominados socialmente por um poder invisível. Então todo mundo sabe o que é certo e o que é errado, não é? Todo mundo sabe que se fizer o errado vai ser preso. Então existe o poder. Você não pode sair correndo pelado, você não pode estrupar, você não pode matar, você não pode roubar, porque isso está dentro da Constituição Federal e está dentro do Código Civil Penal. Então a gente não pode extrapolar essa dominação que existe invisível entre nós. Todo mundo sabe o que é certo e o que é errado. Então isso é dominação social de um lado bom e do outro ruim. Então todo mundo é livre para fazer aquilo que quiser, ao menos
Agora você não vai ser livre a partir do momento que aquilo que você for fazer atrapalhar a vida de outra pessoa. Então, for tirar a liberdade. Você é livre até que a sua liberdade não infrinja na liberdade do outro. Então, isso você é livre. Por exemplo, aí você vai e mata uma pessoa. Sua liberdade era para isso? Era para você tirar a vida de outra pessoa que também era livre? Não. Então, tudo isso tem que ser analisado e tudo isso é dominação social invisível. O poder do simbolismo, o poder que está na sociedade. Está ligado ao poder do Estado? Sim, é claro que está ligado ao poder do Estado. O poder, a dominação social, ela vai dominar as classes mais altas, como também as mais baixas. Mas também é importante salientar que quem é mais rico dentro da sociedade é menos dominado em seu processo de dominação social. Por quê? Porque eles vão infringir menos, eles vão também saber lidar, eles vão ter os melhores advogados e tudo isso vai ser fruto do que reflete hoje nos presídios, por exemplo. Se você pegar os mais de 70% da população carcerária, das pessoas que estão presas no Brasil, são negras. Aí você pergunta, por que são negros? Porque a maioria dos presos, e isso aqui não é uma defesa de bandido, eu estou falando como cientista, que mais de 70%, 65%, 70% da população carcerária dos presos do Brasil são negros. E por que eles cometeram crime? Aí agora vem uma questão sociológica. Muitos vão cometer crime porque não tem dinheiro, porque não tem alimento. Sim. Outros vão preferir entrar na vida do crime, vão preferir matar, vão preferir estrupar. Muitos vão fazer isso. Mas tem que existir nisso um conceito histórico. O porquê da população carcerária ser negra. Porque a maioria da população carcerária é negra. Isso é um problema histórico. Qual o problema histórico? Isso aí vai juntar a sociologia com a história. Porque o Brasil era um país escravocrata. Depois que acaba a escravidão, que é abolida a escravidão, não será dado tantas oportunidades aos negros. E a gente vê isso até hoje. A gente vê racismo até hoje. Então, existem motivos para a população carcerária ser mais de 70% negra, para além dos motivos de criminalidade. Existem motivos de raça. Claro que existe. Isso não significa dizer que um negro ele é morto com mais frequência ou ele é preso com mais frequência. Sim, isso significa dizer. Porque se você reparar, a maioria das balas perdidas que matam pessoas no Brasil atinge pessoas negras. Ao atingir pessoas negras, isso é um conceito de classe, isso é um conceito de raça, porque se mata mais sem querer, é claro, porque se mata mais negro sem querer. Então tudo isso tem um motivo. Tudo isso porque a sociedade negra, porque as pessoas negras vivem mais nas favelas, porque as favelas, a maioria das pessoas que moram nas favelas são negras. Então, tudo isso a gente vai analisar mais adiante, mas já adianto para vocês que é fruto da história, é fruto da escravidão. Então, resumindo aqui para a gente finalizar a aula de hoje, pode ser que a população carcerária, os presos, tenham cometido o crime realmente, entrado no mundo do crime por escolha própria ou por não ter escolha. E existe um porquê de ser mais de 70%, 65% da população ser negra. E tudo isso a gente vai debater mais adiante. Por hoje é só, pessoal. Nós finalizamos aqui. A partir da próxima aula a gente vai continuar lendo as paisagens da trilha. Finalizamos nessas perguntas. Essas perguntas eu respondi cada uma delas, só que eu vou querer que vocês respondam também. Eu vou colocar na sala de aula do Google essas 4 perguntinhas para vocês responderem através da minha fala e através do que vocês pensam também. Então vocês vão responder essas 4 perguntas, vou colocar lá. E
inclusive o texto, as 4 perguntas, e vocês vão colocar a sua resposta. Vão colocar a sua resposta no caderno de vocês, vão tirar foto e vão mandar no Google Sala de Aula. Eu vou colocar todas as explicações, tudo certinho, para vocês responderem. E vou anexar o caderno também de apoio lá, para vocês não se perderem. Então, já vamos aqui com 35 minutos, mas é uma aula que foi bastante significativa, eu vejo desse ponto. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like. E um abraço e até a próxima aula. Valeu, pessoal!